Olá, alunos e alunas do sétimo ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula então com o professor Bruno Zoca, aula de Geografia Regional, né? Nós vamos finalizar o nosso caderno base 3 da REME. E hoje então, rapidamente, passarei aqui o gabarito para vocês. Se tiverem dúvida, pode me chamar no bate-papo aí e a gente vai tentando sanar as dúvidas que vão aparecendo. Lembrando vocês que as aulas passadas nós tivemos vídeos explicando cada uma dessas atividades. Portanto, não vou ficar explicando novamente uma por uma, né? Mais uma vez, se tiver dúvida, pode me chamar e aí eu vou conversando no bate-papo ali com vocês e vou esclarecendo, né, qual dúvida que você tem, beleza? Então vamos lá, pessoal. Geografia Regional, a gente vai pegar no caderno base 3, lá na página 87, que é um texto, né, que vai trazer para nós um pouco do conteúdo que a gente trabalhou nesse caderno, que é a formação, né, e a miscigenação dos grupos étnicos e os povos que formam o estado do Mato Grosso do Sul. Então, geografia regional, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso, né? Sobre a origem dos povos que dão a formação, a base, tanto do Brasil, né, quanto também do estado do Mato Grosso do Sul, e também um pouco, né, mais adiante sobre o território, né, e um pouco da história do estado do Mato Grosso do Sul. Então vamos lá. Primeira atividade, nós temos aqui um texto do Darcy Ribeiro que mostra as miscigenações que aconteceram no Brasil e no Mato Grosso do Sul, né? Então nós sabemos que o europeu branco, ele chega para explorar o Brasil e ele encontra aqui já os povos indígenas. Então isso vai dar uma miscigenação, vai dar uma mistura. Depois o branco também ele traz, né, aprisionado os escravos africanos, né, o negro, e isso também vai resultar numa mistura, e também o negro com o índio, né? Então nós temos aqui o texto e algumas misturas que o Darcy Ribeiro vai trazer para nós. Aí a primeira atividade, então, né, com base nisso, qual que vai ser a alternativa correta? Vamos já direto para o gabarito. Então vai ser a alternativa A, né, as matrizes raciais dispares, tradições culturais distintas e formações sociais defasadas que se enfrentaram e se fundiram para dar lugar a um povo novo, no novo modelo de estruturação societária. Então essa é a alternativa correta, né? Então são matrizes raciais diferentes, né? Tradições culturais distintas, também diferentes umas das outras, e formações sociais defasadas que se enfrentaram e se fundiram para dar lugar a um povo novo, num novo modelo de estruturação societária. Beleza? Então vamos lá. Atividade 2, popularmente, quando falamos em negro, africano e índio, é comum colocarmos essas palavras em sentido único e agruparmos de forma arbitrária os povos originários e aqueles que foram trazidos, né, do continente africano, muitas vezes como escravos. De acordo com o fragmento do texto, é possível dizer que as miscigenações, né, ou a miscigenação apresentada na imagem, descreve por completo o povo brasileiro? Não, né? Não descreve por completo o povo brasileiro, até porque os próprios africanos que eram trazidos para o Brasil vieram de partes diferentes da África, né? Portanto, os negros, né, como traz no texto, eles não têm a origem no mesmo lugar, no mesmo país. Eles eram já de outros grupos culturais, de outras etnias, então, portanto, eles vindo para o Brasil também se miscigenaram aqui. Os povos indígenas também são de tribos, de grupos diferentes uns dos outros, que também vão se miscigenar, vão se misturar. Os europeus que chegaram aqui também são de lugares diferentes. Então, com o passar do tempo, vamos trazer, né, vamos receber aqui no Brasil outros imigrantes vindo de outros países, de outros lugares. Então, é uma mistura que ainda não terminou, né? É constante a miscigenação, a mistura do Brasil, dos povos que compõem o Brasil. Atividade 3 e 4 também com base no texto. Eu vou falando rapidinho, né, porque senão a gente não consegue fazer tudo hoje. Então, com base no texto, podemos afirmar que os primeiros habitantes da porção territorial hoje denominada região centro-oeste, né? A região centro-oeste é onde abriga o estado do Mato Grosso do Sul. Então, quais foram os primeiros povos que habitavam aqui? Foram os espanhóis, os portugueses, os indígenas ou os paraguaios? Os indígenas, né, pessoal? Os povos indígenas, eles já habitavam essa região, segundo o texto aqui, há mais de 13 mil anos. Então, é muito tempo. A gente lembra, né, que os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, pouco mais de 500 anos. 500 anos. Só que os indígenas já habitavam aqui há mais de 10, 12 mil anos. A 4, né? Também, de modo geral, né,
A ocupação das áreas da atual região centro-oeste data, né, do Pleistoceno, que é uma data antiga, com a presença de grupos caçadores-coletores que faziam esta porção brasileira apresentar-se como um extraordinário mosaico cultural. Dentre as características desses grupos, podemos indicar então esses grupos indígenas, quais características eles possuíam, né, desde essa época de mais de 10 mil anos atrás? Eles viviam, né, basicamente aqui, da obtenção de recursos baseada na coleta, na caça e na agricultura. Então, os indígenas que habitavam a região centro-oeste, eles também já desenvolviam um pouco, de forma muito rudimentar, mas já tinha a agricultura. Então, é a alternativa A na atividade 4. A 5 também é com base no texto, né? E aí vem aqui a pergunta. De acordo com o texto, podemos dizer que o objetivo principal dos colonizadores que adentraram o território hoje denominado Mato Grosso do Sul era... Então, o que os colonizadores que adentraram essa região, o que acontecia, né? O que eles queriam, né, no caso? Ampliar as bases comerciais, favorecendo a população nativa? Não, né? Eles não queriam ampliar o comércio para favorecer os índios. Então, está errado. A letra B, explorar as terras em busca de metais preciosos e especiarias para comercializar com a Europa, né? É isso aí. Não, eles queriam explorar, né? Queriam aumentar as fontes de recursos para que o explorador europeu pudesse ampliar o seu comércio com a Europa. Beleza? Então, a 5 é a alternativa B. Depois, mais um texto, né, que vocês leram, obviamente, né, até entender, até compreender. Atividade 6, 7 e 8. Então vamos lá, para a atividade 6, a alternativa, nós vamos aqui, de acordo com o texto, o primeiro movimento de ocupação efetiva por população não indígena do território hoje pertencente ao Mato Grosso do Sul ocorreu no século XIX, com migrações oriundas de Minas Gerais, São Paulo e também do entorno de Cuiabá. O movimento migratório neste período foi importante para o desenvolvimento da agricultura intensiva? Não, né? O Brasil não pratica agricultura intensiva, e sim a extensiva, né? Ele precisa de muitas áreas para produzir. Então está errado a letra A. Letra B, a exploração do ouro. Será que foi a exploração do ouro? Da pecuária bovina. Opa, é da pecuária bovina, né? Nesse início aqui, vamos procurar aqui ver no nosso aqui. Alternativa C. A questão 6 é a alternativa C, né? Letra C, da pecuária bovina. Beleza? Depois a 7, né? Nós temos aqui uma frase, né? Vocês deveriam ter feito a leitura, e o que vai se enquadrar na 7 é a alternativa D. Conflitos entre pioneiros, né, os colonizadores, e os povos indígenas que foram expropriados de suas terras, né? Eles foram expulsos de suas terras. Então, tá aí, né, mais um momento e um movimento histórico que aconteceu, onde os povos indígenas levaram a pior. Atividade 8, né, mais uma questão aqui, né, que traz para nós um enunciado, e aí nós temos as alternativas que vocês deveriam marcar ali. Alternativa D, também a letra D. A estreita relação entre os representantes políticos, os latifundiários e os pecuaristas. Então, olha só, nessa atividade 8 aqui, é importante vocês lembrarem que a formação, né, do Mato Grosso do Sul, olha só, ela tem uma base, né, dos latifundiários pecuaristas, né? Então, grandes produtores, né, grandes ruralistas, né, ajudaram aí na expansão e no desenvolvimento para a criação do estado do Mato Grosso do Sul. E esse movimento, né, deu origem à elite, né, a camada mais rica da sociedade do nosso estado, né? Então, lá no texto, né, o estado confunde-se com o gado, faz referência ao quê? A estreita relação, né, entre os representantes políticos e os latifundiários e os pecuaristas, que de certa forma acabaram aí ajudando a eleger muitos políticos, né, para, obviamente, favorecer também esses interesses. Então, a letra D na atividade 8. 9 e 10 também, mais um texto. Repara, né, que a gente traz bastante texto para vocês melhorarem, né, um pouco o conhecimento aí da história também, né, do processo histórico e político do estado do Mato Grosso do Sul.
Então não são atividades difíceis, pessoal. É só você conseguir fazer a leitura mesmo concentrado e aí fica fácil de responder, beleza? Então, atividade 9, a opinião improvisada de forma superficial em relação a determinada pessoa ou grupo, que não é baseada em uma experiência real ou na razão, é denominada do quê? É um preconceito, né? É um conceito que você já tem ele pré-formado na sua cabeça, né? Uma opinião que você não tem ainda um conhecimento, não tem um embasamento. Você muitas vezes é acostumado, né, a ter um estereótipo, né, sobre alguma coisa, e quando você se depara com aquela situação, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o preconceito, né? É algo que vem antes de você formar algo mais conhecido. Então, a opinião improvisada de forma superficial em relação a uma pessoa ou a um grupo é um preconceito, né? Nós temos várias frases aí no dia a dia que são frases preconceituosas, né? Ou, né, coisas que acabam tentando desmerecer um povo ou uma pessoa com base num conhecimento que você ainda não tem, né? É algo que você ouviu dizer e aí você coloca aquilo como regra, beleza? Depois, frase do tipo: todo judeu é sovina, todo português é burro, todo negro é ladrão, toda mulher não sabe dirigir, devem ser combatidas e eliminadas no nosso cotidiano, com certeza. Além disso, exemplificam o conceito de. Então, quando você diz ou escuta essas frases, né, que são frases que têm que ser banidas, né, do nosso dia a dia. Esse tipo de frase, como todo português é burro, todo negro é ladrão, toda mulher não sabe dirigir, qual é o conceito, né, quando alguém diz uma frase dessa? O que ele está dizendo? É uma imigração? É um estereótipo? É um racismo? Ou é diversidade? E aí, o que vocês acham? Garanto que muita gente ficou na dúvida, né, entre racismo e estereótipo, né? Então vai ser aqui, pessoal, é um estereótipo, né? O estereótipo é algo assim formado como se fosse algo concreto, né? De um determinado grupo ou de uma determinada aparência, uma fisionomia, enfim, né? Uma origem, né, da pessoa. Então é um estereótipo, né? Você tenta enquadrar todo um grupo dentro da mesma caixinha, né? E isso é errado, isso tem que ser combatido, não pode acontecer esse tipo de coisa, porque daí você pode entrar também aqui no racismo, né? Do estereótipo você pode partir aqui para o racismo, para um crime, né? Então vamos só conferir aqui, ó, atividade 10, letra B, que eu marquei, né? Atividade 10, alternativa B. B de beleza. Atividades 11 e 12, né? Também com base num outro texto. E aí pede, né, considerando os textos, é perceptível que existe uma distinção conceitual entre genocídio e etnocídio. Muita gente ficou com dúvida, né, mas o professor gravou um vídeo explicando justamente isso. Então, o genocídio ele é caracterizado principalmente quando há a morte, o extermínio físico, né, matou ali um determinado grupo ou quantidade de pessoas, é um número grande, então isso é considerado um genocídio, né? Numa guerra, por exemplo, o extermínio de povos judeus é um genocídio. Aconteceu uma guerra no continente africano, lá na região, né, de Ruanda. Ali, vários grupos e povos foram exterminados. Então, é um genocídio, né? Então, quando você consegue fazer um levantamento, né, que houve o grupo, um número muito grande, né, de um grupo que foi exterminado, que foi morto, isso é o genocídio, é a morte física, né? Então matou várias pessoas, mataram ali várias pessoas. O etnocídio, ele vai ser o quê? Uma tentativa de tirar, né, de circulação, de banir mesmo, de esconder a cultura de um determinado povo. Então, que seria a parte psicológica, né? Você tenta combater algo que não é a parte física, é a parte cultural, né? É a parte psicológica de determinados grupos, né? Você tentar banir uma religião, né? Você tentar banir uma forma de música, de tradição. Então, isso é uma forma de combater, né? Chamada de etnocídio, você querer apagar a cultura de um grupo. Que daí eu dei exemplo também de que o Brasil, né, viveu isso principalmente durante aí a exploração dos europeus, né, fazendo com que os indígenas
abandonasse, né, sua cultura religiosa e tentasse assumir uma nova cultura religiosa trazida pela Igreja Católica na época, com os jesuítas, né, os padres jesuítas. Então, os indígenas já tinham a sua cultura, o seu modo de enxergar o mundo e os seus deuses, né? Mas o explorador europeu queria combater essa atividade. Isso era um etnocídio. E também, né, exterminaram muitos grupos e muitos povos indígenas fisicamente, caracterizando o genocídio. Então, genocídio é o extermínio de grupos fisicamente, é você matar, né, muitas pessoas fisicamente. O etnocídio é quando você vai para o lado cultural de um grupo, né, e tenta exterminar, acabar com a cultura de um grupo. Depois, atividade 12, né, de acordo com os textos, genocídio e etnocídio envolve uma recusa, né, da diferença com diferentes graus de violência, culminando na morte do corpo e do espírito. Nesse sentido, o que os autores explicitam é que estes dois conceitos se referem, respectivamente, à eliminação de... Então, vamos lá. Então, genocídio e etnocídio, né, respectivamente, na sequência... refere-se à eliminação do quê? De grupos étnicos, raciais e suas culturas, associações políticas e suas leis, congregações religiosas e sua fé, agrupamentos militares e suas armas. Vai ser a alternativa A, tá? Grupos étnicos, raciais, né? Por exemplo, os povos indígenas e suas culturas, a parte cultural, a parte religiosa. Beleza? Depois... Atividade 13, né? Antes e depois da globalização, nós temos uma charge, né? Que mostra um indígena aqui indo caçar e depois ele fazendo uso de um celular aqui e não foi mais caçar e a mulher dele ficou brava, né? Teve um vídeo também que o professor explicou essa atividade. Vamos direto aqui então para o gabarito. Atividade 13, vamos lá, alternativa A. Sim, visto que a mudança na cultura original a tornam impura e completamente diferente do que era, beleza? Depois a 14 era um texto, né, de toda a cor, do Renato Luciano, uma canção bacana, né, tentando trazer para nós aí um pouco sobre a importância, né, de você viver em harmonia, né, com as diferentes formas de vida, os diferentes grupos, né? Então nós temos que respeitar as diferenças, porque as diferenças é o que dá origem, né, a muitos grupos, a muitas culturas. E o Brasil tem a sua origem nessa miscigenação, nessa multicultura que a gente vem aprendendo aí. Então a canção retrata o impacto ambiental, o aquecimento global, o mercado de trabalho ou o respeito às diferenças. Atividade 14, a letra D, tá? O respeito às diferenças. Depois, atividade 15, nós temos aqui, vamos lá, cadê? Aqui. Então, nós temos aqui os indicadores socioeconômicos, né? A explicação de cada um deles, a educação, tal, e principalmente aqui, ó, o IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, com base nas informações do infográfico, podemos concluir que indicadores socioeconômicos são números que traduzem com exatidão, já vamos descartar. Tá? Sempre que a gente vê números que traduzem com exatidão, a gente já tem que pular para a próxima, né? Porque tem que ser feito toda uma análise, né, pessoal? Não é assim, você olhou os números e já dá exato o que está acontecendo num lugar. Não é assim que funciona. Dados que possibilitam o gerenciamento do território e a conservação dos recursos naturais. Será que é isso? A gente está vendo aqui, ó, indicadores de renda, de saúde, de educação. Isso tem a ver com gerenciamento do território e conservação de recursos naturais? Até tem, né? Mas não é isso. Vamos analisando as outras aqui. Informações úteis para a análise das condições de vida da população em uma determinada área. Beleza, é a letra C. Né? Então eu tenho aqui, ó, renda, saúde, o PIB, a taxa de natalidade, de fecundidade, igualdade de gênero, emprego, né? A questão da educação, o índice de desenvolvimento humano, né? Como é que está a qualidade de vida da população de um lugar. Tudo isso vai ajudar o quê? São informações úteis, né, para análise das condições de vida da população de uma determinada área. Então, é a letra C. Atividade 16 é um mapa
para vocês fazerem análise sobre o índice de desenvolvimento humano, né? A qualidade de vida, né? Que envolve aí, então, os estados aqui do Brasil. Então, nós temos nesse mapa uma legenda que ela traz para nós os estados onde o IDH é muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto. Então a gente percebe que muito alto no Brasil é apenas em Brasília, né, na capital brasileira. E muito baixo ou baixo nós vamos ter principalmente aqui no Nordeste, né? E aí médio, boa parte do território brasileiro, e o IDH alto aqui na região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? E algumas outras áreas ali, parece que do Norte, né? Então, com base nas informações do mapa e nos seus conhecimentos, comente a situação do IDH no Brasil, enfatizando as regiões brasileiras e o estado que você mora. Então, vamos aqui ver o nosso gabarito. Então, de maneira geral, o Brasil apresenta IDH alto, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tendo destaque para o Distrito Federal, que apresenta IDH muito alto. Alagoas apresenta IDH muito baixo e é a unidade da federação com o pior resultado neste indicador. Mato Grosso do Sul apresenta IDH médio, sendo um estado com qualidade de vida relativamente estável. Contudo, não se deve negar as necessidades de ampliação e investimentos nas áreas de saúde, educação e geração de emprego. Beleza? Qualquer dúvida, pause essa parte e façam a correção. Voltando agora à atividade 17, que é o mapa do estado do Mato Grosso do Sul, né? Com as regiões e a legenda aqui que nós temos, né? Do IDH distribuído aqui pelas cidades, né? Pelos municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Então aqui IDH baixo, médio, alto e muito alto, né? Nós temos aqui algum IDH muito alto? Aparentemente não, né? Observando aqui, não. IDH baixo, nós temos alguns lugares com IDH baixo. Olha só, aqui na 72, aqui, temos aqui no sul do estado, né? Na parte sul aqui. IDH médio, nós temos boa parte aqui dessas cidades. E alto, né? Distribuído aqui em outros lugares do estado do Mato Grosso do Sul. E aí você tem aqui uma tabela, né? Que com base na legenda, aqui nos números, você consegue, por exemplo, encontrar o município. Vamos tentar encontrar aqui Campo Grande. Cadê Campo Grande? Mundo Novo, Coxim, Cacilândia, Bataguaçu, Naurlândia, Águas Claras. Não achei Campo Grande aqui. Será que não foi computado? É o 57. Não tem ali, né? Aqui tem. Campo Grande, é o 19. Campo Grande, vamos pegar aqui, 19, né? Então, o IDH, olhando a legenda aqui de Campo Grande, ele vai ser um IDH alto, né? Então, a qualidade de vida, né? Imagina-se que a qualidade de vida no município de Campo Grande é uma qualidade de vida boa. Vamos lá. Comente a situação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal no estado do Mato Grosso do Sul, enfatizando o município que você mora, né? No caso, Campo Grande. Vamos ver aqui que o gabarito traz aqui para nós. Campo Grande, né, tem uma renda então que é distribuída de maneira irregular, fato que também ocorre em âmbito estadual. Não, é aqui, é 17, né? Aqui. Os valores baixos do IDH, né, nos municípios estão relacionados à região de fronteira com o Paraguai, mais especificamente nos municípios de Coronel Sapucaia, Paranhos, Tucuru e Japurã. O estado não tem nenhum município classificado com IDH muito alto, então você viu que a gente não encontrou. E Campo Grande apresenta um nível muito bom, com IDH alto, e que pode ser traduzido em qualidade de vida para seus habitantes. Beleza? Depois, atividade 18, mapa rendimento médio mensal da população. E aí vem aqui a pergunta, né? Segundo os dados do perfil socioeconômico de Campo Grande, a renda per capita no município atualmente está em torno de R$ 867. Com base nesta informação e nos dados do mapa acima, faça uma análise descritiva do rendimento mensal da população de Campo Grande, tecendo os comentários sobre a distribuição de renda nos bairros.
Então, olha só, uma renda mensal média, né, em Campo Grande está abaixo de R$ 1.000. Mas aqui no mapa, ele traz para nós alguns bairros com a distribuição, né, dessa faixa de salário. Então, maior que R$ 3.000, nós temos alguns bairros que a renda das pessoas é maior que R$ 3.000. Aqui na Chácara Cachoeira, Carandá, no centro, né, Jardim dos Estados, temos alguns lugares aqui. Renda menor que R$ 510, nós temos aqui, ó, Los Angeles, Lajeado, né, alguns núcleos aqui, São Conrado, no Noroeste, né? Então nós temos algumas áreas aqui que a renda mensal da população é menor que R$ 510, né? Então era para vocês fazerem uma análise, né, desse mapa com a distribuição média da renda aí na população e depois fazer aqui as considerações que pedia. Então vamos lá para o nosso gabarito. Então a renda mensal, né, a renda média mensal em Campo Grande é distribuída de maneira irregular, né, parece um retrato do Brasil, né, a renda é distribuída de uma maneira irregular, fato que também ocorre em âmbito estadual e nacional. Os bairros da porção central, como Chácara Cachoeira, Itanhaguá, Jardim dos Estados e São Bento, apresentam os maiores valores com renda mensal média superior a R$ 3.000. Entretanto, bairros mais periféricos apresentam renda mensal abaixo da média do município, tendo destaque para os bairros Lajeado, Los Angeles, Caiobá, São Conrado, Nova Lima, Noroeste e Mata do Segredo. Beleza? Pois atividade 19. Leia os mapas abaixo e responda a questão 19. Então vamos lá. Nós temos o mapa 27 da cobertura da rede de abastecimento de água de 2019 e da coleta, né, de esgoto de 2019. A gente percebe que os bairros periféricos, mais uma vez, ficam, né, à mercê. E a cobertura de rede de abastecimento também deixa algumas áreas aqui isoladas, mas tem uma boa cobertura, né? Então, atrelado aos indicadores socioeconômicos, a qualidade de vida da população de uma determinada área depende também da infraestrutura local. Segundo dados da Fundação Nacional de Saúde, acredita-se que a cada R$ 1 gasto em saneamento, R$ 9 são economizados em saúde. Com base nos mapas acima, como você descreve a cobertura das redes de abastecimento de água e coleta de esgoto no espaço urbano de Campo Grande? Então a gente mais uma vez consegue analisar aqui, pessoal, que a coleta de esgoto ela está concentrada principalmente no centro, né, e alguns bairros aqui mais novos, né, deixando mais uma vez a periferia e os bairros mais pobres descobertos, né, da coleta de esgoto. Então vamos para o nosso gabarito, atividade 19. A cobertura de água e saneamento básico no município é bastante eficiente, atendendo respectivamente 99% e 80% da população. São números expressivos e que merecem atenção. Contudo, cabe mencionar onde estão as pessoas não atendidas, né? Então, no caso, igual eu estava dizendo para vocês, a população não atendida ela está principalmente nos bairros periféricos, né? Aqui é o entorno, a periferia é o entorno, tá, pessoal? E esses bairros são, mais uma vez, os bairros mais pobres que não têm ainda uma boa infraestrutura. Apesar do abastecimento e da coleta de esgoto de Campo Grande ser muito bom, os bairros mais afastados, os bairros pobres, ainda carecem desse atendimento. Pois atividade 20, né, questão 20, nós temos mais uma vez, né, dois mapas aqui das EMEIs, né, das escolas, das creches e das escolas urbanas aqui de Campo Grande. Então vamos lá. A educação, como vista no infográfico 15, é um importante indicador socioeconômico e se constitui como direito fundamental e essencial ao ser humano. Com base nos mapas, como você avalia a distribuição espacial das escolas urbanas, centros de educação infantil, né, o CEI, creches e escolas municipais de educação infantil, o EMEI, no município de Campo Grande? Então, a gente consegue perceber, né, que tem uma boa distribuição, né, é um atendimento bom e ela preenche bem, né, as áreas afastadas da cidade. Então, não fica localizada ou concentrada apenas no centro, né, ela tem uma boa distribuição.
Vamos analisar aqui o que o nosso gabarito trouxe. Então, ó, as escolas urbanas, o Centro de Educação Infantil, né, SEI, as creches municipais de educação infantil, EMEI, no município de Campo Grande, é relativamente bem distribuído. Obviamente que os investimentos ainda são necessários, mas a organização espacial vem suprindo bem a dinâmica do município. As áreas que mais precisam de atenção do poder público neste quesito são os bairros mais periféricos e com maior densidade demográfica de jovens, ou seja, onde se encontra a maior parte da população em idade escolar. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham conseguido completar o caderno e façam a devolutiva na escola, né? Assim que a coordenação e a direção pedirem. Fiquem com Deus, continuem os cuidados e até a próxima.